Olá, muito bom dia, amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Que a paz que excede todo entendimento, que a graça, que a bondade do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, se faça presente no seu coração em abundância. Nesta manhã cinzenta, fria, chuvosa, de terça-feira, 6 de novembro de 2022. Que você possa estar com regozijo e gratidão no seu coração, porque o Senhor permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. E como sempre dizemos, enquanto a vida sempre haverá esperança, e a esperança nos faz ficarmos atentos, porque a qualquer momento, de repente, o milagre, a resposta pode bater a nossa porta, ou a porta pode se abrir e a resposta pode chegar. Minutos de sabedoria e inteligência, buscando a sabedoria que vem lá do alto através da palavra de Deus, depois de uma pausa de alguns dias. Minutos de Sabedoria traz novamente a você para sua reflexão, meditação, para sua edificação, mais uma mensagem com o seguinte tema: assinado o artigo 142. Eu creio que não é surpresa para nenhum brasileiro, porque estamos vivendo um momento muito tenso, muito conturbado, desde que findaram as eleições no nosso país. Existe uma comoção geral, o povo está na rua, na frente dos quartéis, e o que mais se ouve nos meios de comunicação e entre as pessoas falando é que o povo está clamando para que seja assinado pelo presidente o artigo 142, que ele se refere às Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica 3 em 1. Ou seja, esse decreto ele fala que, através das Forças Armadas, o artigo dá todo o embasamento e condições para que a ordem seja restabelecida no país e, principalmente, os três poderes, ou seja, o executivo, legislativo e o judiciário, possam entrar em harmonia, porque um não pode se sobrepor ao outro. Todos têm que serem independentes e trabalharem em harmonia. A cada dia nós notamos, nós ouvimos e cada vez mais a população clamando e gritando por este artigo 142. No mundo espiritual, trazendo para a nossa vida emocional e espiritual, como sempre fazemos, uma parábola, tentando trazer lições para o nosso dia a dia. Será que existe o artigo 142? Na nossa vida espiritual existe. Ou seja, na Constituição que foi elaborada pelo Senhor, como regra de fé para o cristão, chamada Escrituras Sagradas, existe o artigo 142. Qual é, pastor? O Salmo 142. E interessante que quando começamos a ler o Salmo 142, nós podemos constatar coincidências do que está acontecendo com o povo clamando pelo artigo 142. Diz a palavra, a partir do verso 1, nós podemos encontrar o seguinte texto: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia.
Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me reconhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio. E é interessante que o povo está clamando por esse artigo 142. E o salmista Davi nos mostra a importância deste Salmo 142, que é o artigo 142 espiritual que estamos falando, a importância de clamarmos. E em outras versões nós encontramos o texto dizendo: eu ergo a minha voz, eu clamo, eu grito. E quando nós paramos para analisar o sentido desta exclamação, nós podemos entender muita coisa. Quando nós estamos com dor, quando a dor toma conta de uma parte do nosso corpo, o que nós fazemos? Quando nós gritamos sobre esta dor, nós estamos simplesmente, através deste grito, tentando expulsá-la. Nós estamos tentando, através deste grito, nos desfazermos desta dor. Exatamente o contrário que está acontecendo com muitos cristãos, filhos e filhas do Senhor. A dor chegou, a preocupação chegou, o sofrimento chegou, porque na palavra de Deus está escrito que acontecerão muitas coisas aos filhos e filhas do Senhor. Nós não estamos imunes de problemas, de adversidades, de vales, desertos, de aflições, como disse Jesus. Mas muitos curvam a cabeça, ficam sem olhar para o alto, olhando apenas para os seus pés paralisados e curtindo a angústia, a dor e a tristeza, achando que não há mais saída. Nós precisamos fazer aquilo que o salmista Davi, nesse artigo 142 espiritual, está nos dizendo: erguer a nossa voz, clamar, gritar, porque Ele conhece a nossa vereda. Foi o Senhor que nos criou. Ele sabe aonde vai o nosso limite. Ele sabe até onde nós podemos suportar. E a palavra nos diz que nós não teremos fardos pesados além da nossa capacidade de suportarmos. Então esse artigo 142, que está no Salmo 142, é uma resposta para nós. Nós devemos nos utilizarmos dele. Por quê? Por causa da opressão que está sobre nós, do problema que está sobre nós. Então, o Senhor, sabendo de tudo que aconteceria, de que acontece em nossa vida, Ele já nos preparou uma receita, já nos preparou os seus artigos espirituais para que possamos tomar posse deles e continuarmos a nossa caminhada terrena até o dia em que nos encontraremos com o Senhor lá no céu. Voltamos a repetir o chavão de minutos de sabedoria. Ei, pare, pense ao menos um minuto. Porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. O decreto 142, o artigo 142 espiritual, já está assinado e não será revogado. Nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma circunstância, nada poderá anular esse decreto, este artigo que nos salva, que nos resgata, que nos aproxima do Senhor, que nos faz abrir os olhos e vermos a porta se abrindo e que há solução para todas as coisas que se apresentam em nossa vida. Porque temos um Pai Todo-Poderoso que elaborou todos os artigos quando nós precisássemos para continuar a nossa jornada. Faça como o povo lá fora na frente dos quartéis. Erga a sua voz.
clame ao Senhor. Não se intimide, não baixe a sua cabeça, não tenha medo, não se intimide. Seja qual for a opressão que você esteja vivendo e o problema que você esteja vivendo, use hoje, agora se preciso, o artigo 142 espiritual, e as portas se abrirão e você verá o poder, a mão, o livramento, a resposta que o Senhor tem para você. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Que ao ver e ouvir esta mensagem, você possa entender esta analogia que estamos fazendo, levantar a sua cabeça, olhar para o alto de onde vem o nosso socorro, independente do tamanho do seu problema, você verificar o tamanho do seu Deus, todos os artigos que o nosso Deus já colocou à nossa disposição, inclusive este, o 142, tomar posse, praticá-lo, clamar, suplicar, porque Ele não deixa seus filhos e filhas sem resposta. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, hoje e sempre, em nome de Jesus.